Olá pessoal, tudo bem? Bom dia aí, boa tarde, boa noite mais uma vez. Resolvi fazer aqui uma gravaçãozinha aqui para vocês sobre informações técnicas, né? Sobre a nova vacina da dengue que a gente vai estar recebendo essa semana aqui no município. Vacina da dengue fabricada pelo Laboratório Butantan. Acho que a maioria de vocês já deve ter ouvido falar dela, né? Já deve estar imaginando, né, que ela já estaria próxima aqui de chegar aqui na prefeitura. E a gente vai falar um pouquinho aqui sobre essas questões técnicas, né? De como que vai ser, como é que a gente vai trabalhar com ela. Ela é dose única, né? Ela é diferente da outra vacina da dengue que vocês já estão acostumados, né? Que é da Takeda. Então esse materialzinho aqui ele vai estar mostrando um pouquinho para vocês em relação à parte técnica, né? Da vacina, e a gente vai comentar um pouquinho de como o município vai trabalhar aqui nesse primeiro momento. Então vamos lá. Aqui me dizendo, né, o cenário e a nova estratégia. Essa vacina tem a mesma tecnologia da outra vacina da dengue, né, da Takeda. Ela também é de vírus vivo atenuado. As duas protegem para os mesmos sorotipos, né? Todas as duas são tetravalentes, tá? O sorotipo 1, 2 e 3 e 4 da dengue. E a principal diferença é a praticidade, né? Que a vacina da Butantan ela é em dose única, né? Diferente da Takeda, que a gente precisa fazer duas doses com um intervalo de 3 meses. E a faixa etária, né, que o SUS vai trabalhar é a faixa etária de 15 até 59 anos. Né? A gente sabe que a Takeda ela trabalha com a faixa etária de 10 a 14. Então, a do Butantan a gente vai estar trabalhando com essa faixa etária aí de 15 até 59. Aí aqui vem mostrando um pouquinho como é que é a apresentação aqui da vacina, né? Ela é, né, como toda vacina de vírus vivo, né? Ela vem naquela apresentação com diluente oleófilo, né? Onde vocês vão ter que fazer a diluição, né? Ela é dose única, então cada frasquinho, né, contém somente uma dose. O volume a ser administrado é 0,5 ml, né? Aquele padrão que vocês já estão acostumados a trabalhar. Via de administração subcutânea. E por bula, né? Ela é licenciada na faixa etária de 12 até 59 anos. Mas o SUS optou por padronizar essa faixa etária de 15 a 59 até para não atrapalhar a vacinação com a Takeda, né? Que a vacina da Takeda vai continuar sendo aplicada. Essa que é feita em adolescente, né, de 10 a 14 anos, ela vai continuar sendo aplicada, né? Então, para não misturar as idades, o Ministério da Saúde resolveu trabalhar com ela a princípio nessa faixa etária aí de 15 até 59. Aqui vem falando a questão de armazenamento, né? Nada fora também da realidade que vocês já estão acostumados a trabalhar. O armazenamento ali entre 2 e 8, né? E a validade, respeitar a validade do frasco, seria a validade de 18 meses. Aqui vem falando aquela questão, se tiver algum desvio de qualidade e temperatura, né? A gente precisa fazer aqueles formulários que vocês já estão acostumados a fazer. Né? Se por acaso tiver algum problema aí de câmera fria, né? E ela precisar, se ela se transformar em uma vacina sob suspeita, né? A gente vai trabalhar conforme a gente já vem trabalhando. A gente vai recolher a vacina aqui para a rede frio, né? E a gente vai enviar o formulário para a Secretaria Estadual para posteriormente eles estarem enviando um parecer técnico se a vacina estão apta para uso ou não. Aí aqui, ó, esse slide aqui mostra como o exemplo que a gente acabou de citar, né? Que é a vacina da Takeda. Ela vai continuar sendo oferecida, né, para os adolescentes, né? Aqui em Campos a gente tem até uma ampliação, sim, uma ampliação de faixa etária, né, que a gente divulgou aí para vocês, seria de 8 a 14, né?
mas é uma divulgação, né, interna, né, do município. E a Takeda precisa dessas 2 doses, né, para ter a eficácia máxima, precisa dessas 2 doses. E a da Butantan vai ter a mesma eficácia, né, sendo que a gente vai trabalhar com ela somente em uma dose. Então tem esse benefício de trabalhar com somente uma dose. Aí aqui vem falando a questão da triagem, né? Não vacinar menor de 12 anos nem maior de 60, que já estaria saindo da bula, né? Então seria um erro de imunização. Gestantes é contraindicado em qualquer período, né, de idade gestacional. Mulheres amamentando, né? Se for vacinado inadvertidamente, suspender o aleitamento materno por 15 dias, né? E pacientes imunodeprimidos também tem a contraindicação também, né? Como todas as outras vacinas de vírus vivo, a gente tem essa contraindicação para pacientes imunodeprimidos. Paciente em uso recente de corticoides, sistema em doses altas, histórico de anafilaxia componente da vacina. Então, só se a pessoa tiver algum quadro ali de alergia, algum componente da vacina, né, que possa vir a causar um risco de anafilaxia, que essa vacina também seria contraindicada. Aí aqui, em relação à triagem também, né, a questão dos adiamentos, né, a doença aguda febril, aquilo que a gente já está acostumado a trabalhar também, né, tem que ter um período de pelo menos 48 horas sem estar com febre. Se a pessoa já teve dengue, né, é bom estar perguntando isso na triagem também, que ela iria precisar aguardar 6 meses após o quadro de dengue, né? E para quem teve febre amarela, zika ou chikungunya, teria que esperar pelo menos 30 dias após a recuperação, também para poder fazer a vacina contra a dengue. E as pessoas que fizeram doação de sangue ali, e plasma, né? Também aguardar um período aí de 3 meses para poder receber a vacina contra a dengue também da Butantan. Aqui me falando um pouquinho em relação ao preparo, tá? Essa parte aqui, eu acho que é a principal, vocês vão precisar ter muita atenção nessa parte do preparo, que ela tem um detalhe aqui bem importante. Então, para vocês aí, enfermeiros, né, que fazem a supervisão dos técnicos, né, os técnicos de enfermagem também que estejam assistindo aqui a apresentação, tem informação aqui muito importante, vocês precisam ter muito cuidado, tá? Na hora, principalmente na hora de fazer a aplicação, né? Em relação à diluição aqui, não tem tanto mistério, né? A gente vai pegar, vai aspirar o volume aqui do frasco e fazer a introdução do líquido aqui dentro do pozinho com liofilme e fazer uma homogeneização, né? Nada fora do normal. Aqui me mostrando, né, a parte aqui onde a gente injeta o líquido no frasco, né? O detalhe importante que eu vou falar para vocês é em relação a esse volume aqui de 0,7 ml de diluente. Vocês vão perceber quando vocês aspirarem o volume, né, do líquido, do diluente, vocês vão ver que vocês vão aspirar um volume de aproximadamente ali, né, 0,7 ml, tá? Vocês vão injetar todo esse volume dentro do frasco com liofilme, certo? Aí aqui está mostrando uma maneira adequada, né, de você estar injetando aqui o diluente. Seria aqui na parede do frasco, né, para evitar de formar espuma, né, porque essas vacinas, tanto a Takeda, né, também tem essa característica de espumar um pouquinho, né. Então o ideal é fazer esse movimento aqui de forma bem suave, né. Se possível aqui fazer injetar o líquido aqui no frasco, na paredinha aqui do frasco, né, para poder evitar o máximo possível essa questão de dela ficar fazendo aquela espuminha. E fazer o movimento, né, circular, né, para não, na hora de fazer a homogeneização, de evitar de ficar de sacudir o frasco, né, com rapidez, né, fazer aquele movimento bem suave ali na hora de fazer a homogeneização. E o principal detalhe que vocês vão precisar ter o cuidado é esse quadrinho aqui de número 5.
isso aqui que a gente precisa que vocês tenham muito cuidado, tá? Vocês só vão aspirar 0,5 ml, entendeu? Esse que é o principal detalhe que tem essa vacina. Vocês não vão aspirar os 0,7 ml que vocês injetaram, entendeu? Então sempre vai sobrar um pouquinho ali no frasco, né? Vocês vão injetar 0,7 ml e vão aspirar 0,5 ml. Então aquele restinho que ficar ali no frasco vocês vão descartar, tá? Esse aqui é o principal detalhe que tem essa vacina da dengue da Butantan. Não é para aspirar o volume inteiro do frasco, é para aspirar só 0,5 ml. Aqui me falando a questão da aplicação subcutânea, né? Vocês já estão habituados a trabalhar aí também, né? De preferência usar aquela agulha 13 por 4,5. E tem um detalhe aqui também importante que eles vêm orientando a questão da diluição, né? Fazer com a diluição com uma seringa diferente e a aplicação com outra seringa, não, no caso uma agulha, né? De preferência ali uma agulha 25 por 7 e fazer a aplicação com uma 3 por 4,5. Então tem essa orientação aqui também do fabricante de substituir a agulha aqui na hora da diluição, tá? E via subcutânea, né? Aplicar imediatamente após a reconstituição, né? Seringa não pode ficar pré-preenchidas. Então vocês só vão fazer a diluição quando o cliente chegar, né, na sala de vacina e acabou de fazer a diluição, já pode fazer a aplicação de forma, né, imediata. Aí aqui vem falando assim, aqui um alerta, né, nunca administrar por via intravenosa, intramuscular ou intradérmica. Então é uma vacina que é de uso exclusivo por via subcutânea. Regras de coadministração com outras vacinas. Então isso aqui é um detalhe importante também que a princípio, né, assim como a vacina da Takeda, né, já teve essa orientação no passado em relação à coadministração com outras vacinas, né? Aí quem me falando, né, como regra geral, não administrar simultaneamente com outras vacinas para evitar, né, confusão na análise de eventos adversos. Aí aqui me mostrando, né, o paciente precisa tomar outra vacina do calendário. Se for inativada, né, se for uma vacina inativada, ele precisa esperar pelo menos 24 horas após a vacina contra a dengue, né, do Butantan. Então, vocês vão ter que ter esse cuidado também agora de início, que ela não pode ser aplicada simultaneamente com nenhuma outra, né, nem de vírus vivo nem inativado. E se por acaso, né, o paciente também precisa fazer outra vacina de vírus atenuado, né, então nesse caso obrigatoriamente irá precisar aguardar os 30 dias para poder fazer outra vacina, né, atenuada, né. Então, de regra, assim, né, de fácil entendimento, vocês vão fazer ela, né, exclusivamente na data, né, de forma individual. Se o paciente estiver precisando fazer uma inativada, né, vocês vão recomendar fazer no dia seguinte, né. É só para poder não confundir possíveis eventos adversos sistêmicos, né. Então, por enquanto, os manuais aqui de vacina estão pedindo para poder ter essa recomendação de aguardar 24 horas, né? A gente sabe que no futuro, né, depois que essa vacina já estiver estabilizada no cenário nacional, provavelmente eles vão emitir alguma nota técnica para a gente voltar a trabalhar de forma padrão, né? Que a gente poderia fazer ela junto com o vírus inativado, né? E se fosse aplicado também junto com o vírus atenuado, seria ou no mesmo dia ou com 30 dias de intervalo. Então, mas por enquanto a gente vai estar orientando vocês a trabalhar de acordo com o que a nota técnica está orientando, né? Então, para um vírus atenuado, vamos ter que fazer um aprazamento aqui de 30 dias, né, em relação à vacina da dengue e outra de vírus atenuado. Aqui são as reações que podem acontecer, né? Reações locais e reações sistêmicas, né? E aqui vem dizendo a questão das notificações, né? Aqui em Campos a gente costuma fazer a notificação e encaminhar para o CRI, certo? Então qualquer intercorrência que aconteça, né, algum evento adverso mais grave que acontecer, né, a gente precisa imediatamente ali estar encaminhando logo para o e-mail do CRI para poder eles estarem inserindo aqui no site do ESUS Notifica, né?
Então o pessoal do CRI já tem essa expertise para fazer as notificações no sistema oficial aqui do Ministério. Então vocês só vão precisar preparar a ficha e encaminhar para o e-mail do CRI, que seria crinortefluminense@gmail.com. Em relação aqui a erros de imunização, né, que a gente sabe que pode acontecer se for aplicado, né, vacina fora da idade recomendada, né, aplicação em paciente com contraindicação absoluta também seria um erro de imunização, que toda essa parte de erro de imunização também a gente precisa fazer a notificação, tá? Exposição inadvertida à vacina durante a gravidez, utilização de vacina vencida, né, ou de uma extração com desvio de qualidade, né? Então, se a gente fazer uma aplicação de uma vacina também que está sob suspeita, a gente também precisa fazer essa notificação. E aqui vem falando um pouquinho de eventos adversos, né, de interesse especial, né, que pode acontecer, né, que a anafilaxia, que seria aquele evento mais grave, que a pessoa, né, tem risco ali de vida, né, trombose e trombocitopenia também são eventos que podem acontecer. Atenção a casos graves temporalmente associada à vacina após uns 6 meses, não, por isso que tem que ter essa questão de aguardar, para quem já teve dengue, né, aguardar os 6 meses para poder fazer a vacina. E síndrome de Guillain-Barré e paralisia facial também, alguns eventos também que pode estar acontecendo aí, que a gente precisa também estar fazendo a notificação. Em relação aqui aos registros, né, nós trabalhamos, né, aqui em Campos com o sistema terceirizado CIS e também o SPNI, né, e as doses elas sempre vão ser migradas, né, para o banco de dados aqui nacional, que seria a ENDS. Então a gente sempre tem que estar monitorando essas questões de digitação para ver se as doses estão migrando né, de forma correta, né? Então o paciente sempre vai estar precisando, e a gente sempre vai ter que exigir do paciente ali, o cartão do SUS e o CPF, né, ou um ou outro, para poder a vacina também estar sendo migrada, né, de forma adequada. E um detalhe importante aqui é em relação ao código da vacina. Isso aqui também é muito importante na hora que vocês forem lançar, na hora que vocês forem cadastrar no sistema, tá? Porque tanto a da Takeda como da Butantan, elas têm esse código de imunização 104, tá? Então vocês vão ter que precisar ficar atento na questão do laboratório, certo? O Estado até caminhou um e-mail para a gente agora nas últimas semanas em relação a alguns erros de registro. Talvez eu acho que algumas salas acabaram já cadastrando esse lote em relação ao nome biológico aqui da Butantan e fazendo a aplicação como primeira ou segunda dose, né? Então o detalhe importante seria esse, que a vacina do Butantan ela só pode ser registrada como dose única, tá? A gente não pode registrar Butantan como primeira ou segunda, somente a vacina da Takeda que tem essa indicação de fazer primeira e segunda dose, tá? Então a gente vai colocar aqui como estratégia rotina, né, via de aplicação subcutânea, e sempre prestar atenção nesse detalhe, que a vacina da Butantan sempre vai ser dose única, tá? Não registrar como primeira e nem segunda dose. Aí aqui um detalhe, né, em relação à vacinação extramuro, que ela é permitida fazer, né, diferente da Takeda, né, que tem essa característica de ser exigida ali que faça dentro de sala de vacina, né? Então a do Butantan a gente vai poder trabalhar com ela, né, em forma de extramuro, né, desde que também garanta uma segurança ali para o paciente também, né, garantir rigorosas práticas de triagem no campo, dispor de infraestrutura de insumo para atendimento imediato e garantir privacidade e observação pós-vacinação para prevenir reações de estresse ou desmaio. Então a gente vai poder estar trabalhando com ela aí também de forma extramuro. Aí aqui vem falando da questão da comunicação rápida e confiança do PNI, né? A comunicação deve informar com transparência o que se sabe, o que está em investigação, responder às dúvidas da comunidade rapidamente com fatos sobre a segurança da vacina, e o que não pode fazer, né? Esconder limitações ou tentar encobrir falta de dados, falha na integração entre o município, estado e governo federal em caso de crise.
Então, para poder fazer um resuminho para vocês aqui, né? A gente está recebendo agora, essa semana, cerca de 700 doses, tá? E teve uma orientação aqui do Estado, né, pela quantitativa de doses que a gente vai estar recebendo, que tem uma nota técnica orientando para a gente começar os trabalhos como profissionais da saúde, né, da atenção primária, certo? E nesse primeiro momento, a gente vai estar trabalhando com os funcionários do CCZ, né, que trabalham ali na linha de frente de combate à dengue, e posteriormente também a gente vai estar trabalhando com os ACS. E assim que for chegando mais doses, a gente já até pediu aqui uma listagem, né, para a atenção primária, para eles estarem encaminhando para a gente aqui o quantitativo de profissionais que trabalham nos postos, né? Então aqui não tem diferença de profissional não, tá? Pode ser qualquer profissional, não precisa ser profissional específico da saúde. Então todos os profissionais que trabalham dentro da atenção primária, né, dentro dos postos nas UBS, vão ser contemplados aqui com a vacina contra a dengue da Butantan. E a tendência é que o Ministério da Saúde, né, o próprio Estado, a partir do momento que for chegando mais doses, a estratégia que o Ministério deve adotar seria vacinação por faixa etária, começando do mais velho e diminuindo. Então, né, para quem trabalhou aí na época da Covid, a gente se lembra que a gente trabalhou também um período assim dessa forma, né? A gente começava vacinando determinada faixa etária aí de idoso, né? E a gente ia diminuindo a faixa etária, né? De acordo com a chegada de mais doses. Então, o que foi dito aí nas reuniões do Ministério da Saúde que seria isso, que provavelmente a gente terminando essa fase aí de vacinação de profissionais de atenção primária, talvez a gente recebendo mais lotes, a gente comece a trabalhar com essa estratégia aí de faixa etária. Então, resolvi fazer aqui essa gravação, né? Porque a gente sabe que algumas reuniões aí a gente falta de tempo na hora de para poder a gente conseguir todo mundo participar. Então, resolvi fazer essa gravação aqui para estar enviando aí para vocês, né? Para vocês estarem compartilhando aí com a equipe de vocês também, para poder todo mundo ficar atento aí à chegada da vacina do Butantan. Então, pelo que a gente falou aqui, é uma vacina também simples de trabalhar, né? Não tem nenhum mistério, né? A gente, né? Vocês já trabalham com vacina de vírus vivo, né? São aquelas mesmas recomendações. O principal detalhe aí que vocês vão precisar ter o cuidado seria naquela questão da aspiração, né? Isso aí que me preocupa muito, né? Vocês precisam ter esse cuidado, orientar os técnicos de vocês a sempre, né, quando for fazer a diluição, né, aspirar todo o líquido, né, que daria um volume de 0,7 ml, e na hora de aspirar o volume, vocês vão aspirar somente 0,5. Então esse que é o principal informação que vocês vão ter que ter o cuidado aí na hora da aplicação, certo? Fora isso, é uma vacina de dose única, né? Então você não vai precisar fazer nenhum tipo de aprazamento, né? Então o cidadão vai poder estar protegido aí com o máximo de eficácia com apenas uma dose, tá? Então, obrigado aí, uma boa semana a todos. Então, essa semana provavelmente a gente vai estar iniciando esse trabalho com essa vacina aí para de forma de extramuro para os funcionários aqui do CCZ e posteriormente os ACS. Então, qualquer novidade a gente vai estar informando vocês aí no decorrer da semana, né? Eu estou gravando esse vídeo hoje aqui dia 9, né? Segunda-feira, 9/3. Então, uma boa semana para vocês. A gente vai estar informando aí qualquer novidade. Obrigado a todos aí.